A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 6, que vai nos dizer assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Ana, no seu cântico, ela deixou bem claro que o poder da vida e o poder da morte está nas mãos de Deus. Tem pessoas que Deus vai restaurar. Tem pessoas que Deus ele vai fazer subir da sepultura. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você que não existe nada impossível para Deus. Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade. Deus pode trazer vida novamente a pessoas que estão à beira da morte, porque Ele é o dono ricandorramante, o derraço da vida. Para Ele não existe nada impossível. Deus ele pode restaurar a história do homem. Deus ele pode restaurar a história da mulher, mesmo que pareça ser humanamente falando impossível. Eu não sei o que você entrou aqui dizendo, está decretado a falência. Acabou aqui, eu vou sepultar esse sonho, eu vou sepultar esse projeto porque não tem mais jeito. E Deus está dizendo para você: não decrete falência aonde eu não decretei. Não diga que já está morto o que eu não falei. Eu ainda tenho solução para esta causa. Eu ainda tenho solução para este problema. Quem olhava para a história de Ana pensava que a história dela estava fadada ao fracasso. Pensava que Ana morreria da forma que ela estava, na vergonha, sem filhos, sendo perseguida. A inimiga parecia que triunfava, enquanto Ana parecia que perdia a batalha. Talvez seja o seu caso. Você olha para os teus inimigos e você diz assim: meu Deus, parece que eles estão triunfando, parece que eles estão sendo abençoados, parece que eles fazem o mal e sou eu quem colho a maldade que eles fazem e não eles. E Deus está dizendo: calma, minha filha, calma, meu filho, eu sei o tempo de fazer justiça, eu sou Deus que sei restaurar a tua história. Às vezes Deus permite a vergonha. Às vezes Deus permite o sofrimento, a dor, o deserto, o vale. Deus permite, irmã, sim. Deus permite para glorificar o nome dele. Deus permite para mostrar que ele tem o controle de todas as coisas. Deus permite para trabalhar em nós e nos dar um testemunho para contarmos. Deus, ele tem testemunho para você. Quando Ana, ela fala aqui no seu cântico sobre as grandezas de Deus, sobre o contraste na vida daqueles que Deus resolve abençoar, sobre o que Deus ele pode fazer na vida do ser humano, o quanto ele pode exaltar e também pode abater, ela está mostrando que o nosso Deus tem total poder, irmãos. Ela está mostrando aqui por experiência própria, porque Ana viveu isso. Ela está dizendo: Deus tem todo o poder. O momento que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, não pode limitar o poder de Deus. Porque Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder de restaurar casamento, Ele tem o poder de restaurar a saúde, Ele tem o poder de restaurar as finanças, Ele tem o poder de restaurar tudo na tua história, Ele tem poder. Declare comigo: meu Deus tem poder e Ele pode restaurar tudo na minha história. O meu Deus tem poder e Ele pode restaurar tudo na minha história. Ele pode tirar a vida, mas também pode dar. Às vezes você vê, alguns tropeços no teu caminho e você pensa assim: Deus não vai fazer justiça. E Deus está dizendo: eu posso até tirar da terra se eu quiser. Eu posso tocar da forma que eu quiser, porque alguns, como eu falei, que Deus tem um plano, tem um propósito, um projeto. Há pessoas que obedecem, há pessoas que estão na posição de Deus, que Deus direciona. Elas podem sim ter a vida restaurada e Deus quer fazer isso. Já outras que ficam servindo de tropeço, que ficam perseguindo, que ficam se levantando como oposição, Deus também pode tirar a vida. E isso é bíblico. Ana disse isso no seu cântico: Deus tem o poder de dar e Deus tem o poder também de tirar. E há muitos exemplos bíblicos disso, que Deus deu a vida para pessoas que estavam à beira da morte, moribundos, doentes, pessoas que verdadeiramente não tinham a possibilidade de viver mais. Pessoas que Deus restaurou por dentro, restaurou por fora, restaurou todas as áreas da vida.
A exemplo da própria Ana, que Deus restaurou a ela. Deus trouxe alegria, porque essa mulher já não tinha mais alegria de viver. E Deus restaurou completamente, a tirando da vergonha, na beira da morte, da beira do sofrimento, da angústia, da vergonha mesmo. E colocou ela para ser honrada, mudando toda a história dela. Tem também o rei Ezequias, né, que Deus tirou ali da beira da morte. Que Deus tirou ali realmente, irmãos, das mãos da morte, porque ele estava nas mãos da morte, ele já ia morrer. O próprio Deus usou ali o profeta Isaías para dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Já estava nos braços da morte. Mas a Bíblia diz que Deus o poupou, que Deus deu para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Assim também aconteceu com homens de Deus que estavam ali determinados para a morte. A exemplo de Paulo, a exemplo de Pedro e muitos outros, que eram para ter morrido em alguns tempos, mas não morreram porque não chegou o tempo deles. Só morreram quando chegou o tempo deles. Mas enquanto não chegavam, podiam prender, podiam se levantar contra, podiam bater, podiam fazer o que fosse, irmãos, mas não tocavam na vida deles até chegar o tempo. Hoje Deus diz para você: eu dou a vida quando não há possibilidade. Eu dou a vida quando o homem determina a morte. Eu dou a vida quando o ser humano diz não tem mais jeito e acabou. Eu dou a vida, diz o Senhor. Tenho o poder da vida, porque quem dá vida ao homem sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Quem soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão foi Deus. A vida pertence a ele. Então, tanto o poder da vida quanto da morte também está nas mãos de Deus. Deus, ele tem poder para fazer nascer e tem poder também para levar à sepultura. E nós não podemos, irmãos, deixar de falarmos sobre isso. Tem muita gente que não quer falar: ah, Deus não joga na sepultura assim. Quem disse a você que não, que Deus não lança na sepultura? É bíblico, irmãos. Ana disse aqui no seu cântico, ó, que o Senhor tira a vida e a dá. Que o Senhor faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, Deus faz o que ele quiser, porque o poder da vida e o poder da morte está nas mãos dele, pois ele não é limitado. Declare comigo: o meu Deus não é limitado. O meu Deus não é limitado. Também tiveram reis que se levantaram como oposição. Homens, reis, exércitos que se levantaram como oposição ao povo de Deus, querendo ser tropeço. E a Bíblia vai nos dizer que Deus lançou estes homens em sepultura. A exemplo de Senaqueribe. Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias, contra Jerusalém, e Deus o lançou na sepultura juntamente com seu exército de 185 mil homens, que também morreram. Primeiramente morre o exército de 185 mil homens, que foi morto por um só anjo. E depois morre Senaqueribe, pelas mãos do seu próprio filho. Então, nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de justiça. Ele sabe como fazer justiça. E nós não temos que ensinar a Deus: ah, Deus vai fazer justiça assim, Deus vai levar para longe. Às vezes, Deus lança na sepultura. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Herodes, ele morre. Morre por quê? Porque estava tentando matar a Jesus. Herodes o Grande morre. E Herodes Agripa I também morre. Por quê? Porque estava tentando matar a Pedro e paralisar o crescimento da igreja. Então, irmãos, Deus, ele sabe como toca. E ele está dizendo: o poder da vida e o poder da morte está nas minhas mãos. E eu resolvi fazer justiça. E eu resolvi tocar. E eu resolvi paralisar. Não se assuste se você soubesse onde, de repente, Deus abriu a sepultura de fulano, de ciclana. Irmãos, tem pessoas que são pedras de tropeço. É isso mesmo. Você lembra de Nabal? A Bíblia vai nos dizer que Abigail era uma mulher sábia, mas Nabal era tolo, filho de Belial. E o que aconteceu na história de Nabal? Nabal morreu. Quem feriu Nabal foi Davi? Não, foi o Senhor. O próprio Deus, ele feriu a Nabal. Nabal era perverso e Deus abriu a cova e lançou ele dentro. Irmãos, nós não devemos nos assustar quando ouvimos isso. Deus, ele tira da terra, tira. Talvez Deus tenha te mostrado que se algumas pessoas não se arrependerem, ele vai abrir a cova. E você não tem entendido. E Deus está dizendo: é porque o poder da vida e o poder da morte está nas minhas mãos. E eu posso fazer como eu quero. E eu, ricando, ramante, de rasto, farei justiça. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus.
Eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que sua vida vai ser restaurada, porque Deus está te dando vida novamente. Porque você tinha perdido o ânimo de viver, a alegria. Você já não conseguia mais sonhar. Você já não conseguia mais projetar. Você já não tinha mais nem força de acordar pela manhã e fazer teus afazeres. Mas Deus está dizendo, eu estou te dando vida de novo. O Senhor está dando vida a pessoas aqui. Mas Ele está dizendo para quem estava se levantando contra ti, tem cova aberta. Não é todo mundo que está me ouvindo aqui que Deus vai fazer justiça assim dessa forma, não. Porque tem gente, irmãos, que às vezes Deus, Ele toca, leva para longe. Às vezes Deus converte os inimigos se arrependem, pedem perdão. E ali Deus faz seguirem, né, juntos para morar no céu. Só que tem inimigos que são filhos de Belial. Tem gente que é ruim, irmãos. Tem gente que faz questão de ser ruim. E tem inimigos de pessoas aqui que é assim. Não é porque você quer que a pessoa seja lançada na sepultura, é porque Deus está dizendo que vai lançar. É porque Deus está dizendo que Ele vai fazer o quê? Justiça. Hoje Deus diz para você, chegou o tempo da minha justiça. Você observa, irmãos, que Ana, ela foi muito clara na palavra, ao nos mostrar que Deus tem todo o poder. Irmã, se Deus quiser restaurar, Deus restaura. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser abrir a porta, Ele abre. Se Deus quiser converter, Ele converte. Mas se Deus também não quiser, porque Ele conhece o coração. Nós conhecemos o exterior. Nós temos a mania de pensarmos que Deus vai agir da nossa forma. É por isso que eu sempre digo aqui que até para a justiça, isso é bíblico, nós precisamos estar preparados, porque a justiça de Deus não é a nossa. Deus, Ele faz justiça conforme a vontade dEle. Tem pessoas, como eu falei, que Deus leva para longe. Tem pessoas que Deus converte. Tem pessoas que Deus, Ele faz se arrepender. Mas tem gente que não. Tem gente que é duro. Tem gente que é ruim. Tem gente que tem um coração de pedra. E Deus vai lá, só endurece o coração do jeito que já era para poder fazer a justiça dele. Quando você vê Deus dizendo ali na palavra dele que endureceu o coração de Faraó, não foi porque Deus era ruim e Deus fez Faraó endurecer o coração. Não, Faraó já tinha o coração duro. Deus só permitiu o coração dele endurecer para que circunstâncias, situações fossem criadas ali, para que Deus pudesse glorificar o nome dele, paralisando a Faraó. Como foi que Deus parou o Faraó? Você lembra? A Bíblia diz que o mar se abre e os filhos de Israel atravessaram a pés enxutos. Qual era de Faraó? Eu vou ficar aqui, eu não vou lá atrás desse povo, não. Porque esse povo tem um Deus poderoso, esse povo tem um Deus grande que feriu o Egito, abriu o mar, então eu não vou, não. Mas o que foi que ele fez? Perseguiu. Tem gente que endurece o coração para perseguir. Tem gente que já tem um coração ruim. Deus está dizendo, eu só vou permitir o coração endurecer mais para eu tocar, para que eu faça justiça. Lá estavam os filhos de Israel atravessando o mar a pés enxutos. Quando olha para a retaguarda, quem é que vem atrás? Faraó com seu exército. De Cairibiai, de Rasto, Candaraia. E Deus fez o quê? Paralisou. Deus fez o quê, irmãos? Fechou o mar. Quando Deus fecha o mar, a Bíblia diz que Faraó e todos os egípcios que estavam com ele, ou seja, todo o seu exército, pereceram no meio do mar. É por isso que eu disse a você que é bíblico. E eu estou aqui falando uma passagem bíblica, que Deus dá vida e tira a vida. A Ana disse isso no seu cântico. Deus tem o poder da vida e tem o poder da morte, irmãos. E nós não podemos, de forma nenhuma, pensarmos que Deus vai fazer justiça da nossa forma. Às vezes é de uma forma muito forte. Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou preparando o seu coração para uma grande justiça que eu farei. Eu estou restaurando a tua vida, eu estou te dando vida. Porque você já estava à beira da morte. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que já estavam à beira da morte espiritual, que já estavam à beira da morte física, e Deus está dizendo, eu estou restaurando sua saúde. Saúde física, saúde emocional, mental, eu estou te restaurando por completo. E tem pessoas que estavam no teu caminho, tentando servir como pedra de tropeço, tentando te atrapalhar, que eu, Senhor, lançarei na sepultura. Você já viu reviravoltas de histórias de pessoas que pareciam que elas iam morrer, e quem morreu foram outras pessoas que fizeram mal? Assim aconteceu na história de Herodes, né? Quando Herodes prende a Pedro, ele já tinha matado a Tiago a fio de espada. Então parecia, humanamente falando, que Pedro iria morrer. Quem olhasse para a história diria, poxa, Pedro agora vai descer a sepultura. Acabou para Pedro. Até o próprio Pedro já estava ali conformado, já estava até dormindo, esperando a morte chegar. Ia fazer mais o quê? Quem olhasse humanamente falando diria o quê? Pedro está morto praticamente. Mas quem dá a última palavra na vida dos seus santos, dos seus escolhidos, é o nosso Deus. E Deus deu a última palavra na história de Pedro. Qual foi? Livramento.
E aconteceu o que com Herodes? Herodes morre, irmãos. Então aquilo que era para acontecer com Pedro, acontece com Herodes. E Deus está dizendo assim, é na tua vida, você pegou no outro lado? Eu estou te dando vida. Até você mesmo achou que o inimigo já tinha ganhado, que pessoas usadas pelo maligno já tinham vencido. E Deus está dizendo, estou te dando vida, ribiando racandaraia. E estou abrindo cova de gente que pensou que a tua cova estava aberta. Estou eu fechando tua cova hoje. Declare comigo, eu creio que Deus está fechando a minha sepultura hoje. Eu creio que Deus está fechando a minha sepultura hoje. Eu quero profetizar anos de vida na tua vida. Anos de vida. E você vai contemplar a justiça de Deus. Você vai contemplar o agir de Deus ao teu favor. Porque Deus age. Eu vejo Deus, irmãos, dando uma girada na história de pessoas que estão me ouvindo agora. E o Senhor disse para você, essa girada, Arabaia Candarás, tem uma mudança que eu estou trazendo. E que mudança é essa? Fechando a tua cova. E abrindo a cova de quem abriu tua cova. Porque tem gente que é mal. Tem gente que é perverso, abre cova espiritualmente. Irmãos, tem gente que deseja o mal. O que te desejaram vai recair sobre a cabeça de quem desejou. Quem te fez o mal vai ter a colheita daquilo que quis que acontecesse na tua vida. Tem muita gente te cercando, querendo teu mal. Mas Deus está dizendo, a proteção é grande sobre a tua vida. Sou eu quem te poupo, sou eu quem te livro, sou eu quem te guardo. Sou eu quem te dou a vida. Sou eu que faço você subir da sepultura. E os teus adversários, eu sou Deus que estou tocando e fazendo descer a sepultura. Ou se arrepende ou desce a sepultura, porque Deus é justiça. É uma palavra muito forte. Mas se o Espírito Santo está me direcionando a pregar esta palavra, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o porquê e para quem é. Deus, ele não faz justiça somente como a gente pensa. Deus, ele faz conforme a vontade dele. E às vezes a justiça de Deus, ela é muito forte, mas lembre-se de uma coisa, Deus sempre sabe o que está fazendo e ele faz o melhor para os seus filhos. Hoje ele disse para você, eu estou fazendo o melhor por você, eu estou trabalhando e fazendo justiça pela sua vida. Estou te dando vida, fechando a tua sepultura e fazendo justiça por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela tua infinita bondade, misericórdia. Oh, Senhor, pelo teu zelo para conosco. Senhor, eu creio que o Senhor está dando vida a pessoas aqui. Só o Senhor sabe como algumas pessoas entraram vivendo injustiças, Pai, passando por tantas dores, mas o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus, Pai, que ressuscita sonhos, projetos, dá anos de vida, alegria, saúde para os teus filhos viverem nesta terra. O Senhor fará justiça da tua forma. Se o Senhor quiser, o Senhor abre a sepultura, como o Senhor mesmo disse, respaldado na tua palavra aqui, Pai, e lança dentro. Ana deixou bem claro no cântico dela que o Senhor dá vida e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. E eu creio, Pai, nós cremos que o poder da vida e o poder da morte está nas tuas mãos. Teus filhos receberão restauração e os inimigos, Pai, se não tiverem cuidado, cairão na cova que o Senhor mesmo abrirá para eles, porque o mal que eles plantaram contra os teus filhos não acontecerá, pois o Senhor os livra e faz a maldade, Pai, recair sobre a cabeça de quem fez. Eu creio no livramento para os teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome
seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Por isso se aquiete. Deus está fechando a tua cova. Deus está fechando a tua sepultura e fazendo uma grande justiça pela tua vida. Não quero entender como será a justiça de Deus, pois Ele tem o poder da vida e o poder da morte. Ele sabe como faz justiça pelos seus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.